Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que eu faço a organização dos meus estudos para a FUVEST. E na verdade eu já passo na FUVEST todos os anos, mas como eu trabalho dando mentorias para quem quer passar na FUVEST, então todos os dias eu gosto de gastar umas 2, 3 horas dos meus dias, né, estudando, para justamente estar reciclando cada vez mais. E cara, cada vez que você vai passando um conteúdo, você percebe que sempre tem uma coisinha a mais para você organizar. Então eu vou mostrar aqui como que eu faço a organização dos meus estudos. Então você vai perceber que eu faço a organização dos meus estudos de maneira bem simples mesmo. Então aqui no Google Sheets mesmo, eu fiz a organização dos meus dias, né? Aqui, ó, lembrando, não é um cronograma de quem tá começando agora do começo, tá? Porque você vai ver que eu estudo só 2 matérias por dia. Por quê? Hoje eu trabalho dando mentorias, então meu tempo de estudo é bem pequenininho. Então aqui eu faço esse estudo justamente para colocar o conteúdo em dia. Não é que eu vou estudar, me preparar do zero para a FUVEST. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar uma horinha matemática e uma horinha biologia. E antes de começar a ver as matérias, eu sempre gasto 1 hora fazendo uma prova. Então, nesse caso, como estou no começo do ano e eu já tinha passado desde a FUVEST 2011 até a 2023, que foi quando eu passei na FUVEST, o que eu estou fazendo? Eu peguei a parte da FUVEST 2000 e vou vir resolvendo todas as provas. Então aqui eu estou resolvendo a parte de física, cada dia eu resolvo uma parte. Eu estou resolvendo um pouco de física, um pouco de química, matemática, que é a outra prova. E aí eu vou vindo depois resolvendo a parte de humanas. E até falando de uma surpresa que eu tive, eu não sabia mais, por exemplo, aqui na FUVEST 2000, a primeira fase já era dividida em 2 dias, né? Atualmente é só a segunda fase que é dividida em 2 dias. Nessa FUVEST 2000, a primeira fase era também dividida em 2 dias. Tanto é que quando eu li essa prova, eu pensei assim, eu vou resolvendo as de exatas primeiro. Então eu resolvi física, química, aí eu não achei as questões de matemática. Eu falei, como assim não tem questão de matemática? Depois que eu fui ver que é no segundo dia da prova, do primeiro dia, da primeira fase, que acontecem as questões de matemática. Então você percebe como é que a prova da FUVEST foi mudando. E por que eu quis começar a parte da FUVEST 2000? Você vai perceber que a FUVEST 2000 não tem nada a ver com o modelo atual da prova. Só que como eu já tenho conhecimento teórico e a FUVEST atual ela tem ido de um modo mais interpretativo, eu pensei assim, cara, eu vou terminar esses últimos 20 anos de prova de maneira rápida até. Eu acredito que até em maio eu já vi todas as FUVEST, já resolvi todas. Então eu falei assim, dá tempo de pegar até essas provas que são questões questões diferentes mesmo e mais aprofundadas. Então, por exemplo, tem uma questão aqui de eletroquímica, ó, que tá até aberta aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ah, dá pra ver. Não dá pra ver, não. Depois, aqui no só não consigo ficar invertendo a câmera. Mas, o que acontece? É uma questão de química que eu achei bem interessante mesmo, de pilha, né? Ele cobra de uma maneira um pouco diferente, porque pilha a gente sempre estuda, né? Pilha de Daniel com 2 cubas, né? Que tá acontecendo um pouco diferente. Então, assim, eu gosto de pegar essas questões um pouco mais casca grossa, porque daí quando você chega nas últimas provas da FUVEST, você fica bem tranquilo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou gastar essa primeira hora estudando essa prova, né, fazendo. E o que eu faço? Só a questão da prova, como ela já tá baixada aqui, eu escrevo na mesa digitalizadora mesmo. Mas a parte do conteúdo, eu escrevo ela, na verdade, no caderno, tá? Então eu gosto de escrever no caderno. E esse ano, né, esse primeiro ano aqui, quer dizer, esse ano passado, né, o ano passado, foi quando eu comecei a dar as mentorias, eu acabei escrevendo muito na mesa digitalizadora e não escrevi no caderno. E aí, o que me prejudicou, né, foi que na segunda fase eu começava a escrever, eu já sentia cansaço na mão. Por quê? Eu estava muito acostumado a simplesmente ficar escrevendo só na mesa, né, que é bem diferente do caderno. Então agora eu comecei a estudar, então você vai acompanhar aqui eu estudando, e aí, conforme eu for vendo algum exercício bem interessante, eu vou aqui comentando a prova. E é engraçado como tem alguns temas que parecem que não importa o ano da prova, sempre cai. Por exemplo, essa questão aqui, ó, de matemática, cobrou semelhança de triângulos. Então, assim, quando você estiver estudando esse tema, presta bastante atenção, porque nas últimas FUVESTs caiu isso, e até que na FUVEST 2000 caiu semelhanças de triângulos. Então você percebe que tem alguns temas que quando você domina eles, não importa basicamente o ano da prova que você faça,
você ainda consegue resolver também. Aqui, essa questão aqui é uma questão de área também, se usa muito triângulo retângulo, e essa questão de área também, esse modelo cai até em provas mais recentes, então um outro modelo que tem caído bastante também. Aqui questãozinha de geometria espacial, bem tranquila. Eu acredito que talvez o modelo de questão que fugiu um pouco mais dos modelos atuais foi esse daqui que usava média ponderada, que não é tão comum o formato que é aqui, mas os outros temas são bem comuns. Esse de log também, ele já não é mais o modelo que cai na prova atual, né? Ele caiu um pouquinho mais puxadinho, na verdade era bem tranquilo. Ele assustava assim, mas no fim era bem tranquilo. Mas você percebe como tem alguns temas que são bem importantes, por isso que você saber como que você vai estudar, o que você vai estudar, por isso que é tão importante. Certo? Então terminei essa primeira hora aqui do meu estudo, que é basicamente resolvendo prova, né? Aí eu vou agora dar uma revisada em biologia e também dar uma revisada em geografia, tá? Então é basicamente esse estudo que eu faço todos os dias. Lembrando que eu não sou uma pessoa que está começando do zero o estudo, e na verdade eu estudo mais a nível de sempre estar reciclando o conteúdo para dar mentorias, né? Porque por mais que eu trabalhe com isso, eu tenha passado na FUVEST, ainda assim, sempre tem algumas lacunas que você pode ir lapidando, né? E como o objetivo é sempre dar conteúdos mais específicos, eu gosto sempre de gastar um tempo do meu dia estudando, tá? E isso aqui é legal porque eu vou mostrar aqui a parte matemática, mas geralmente eu pego essa uma hora e eu divido em bloquinhos de 20 minutos. Então, resolvo 20 minutos questões de matemática, depois questões de química e depois questões de física. Então, às vezes acontece nesse bloco de uma hora, eu faço uma questão de lente, depois eu faço uma questão de eletroquímica, depois eu faço uma questão de geometria espacial. Então, assim é bom porque eu sempre estou reciclando. E o que acontece? Sempre tem algum conhecimento que você tem alguma lacuna e às vezes você não percebe que você tem até que você faça um exercício. Então, por exemplo, nessa prova aqui caiu uma questão que era campo visual de uma lente. Eu peguei assim, cara, mas campo visual de lente? A gente trabalha muito campo visual de espelho plano, né? Você aprende ali como determinar. Mas como que você determina campo visual de uma lente, né? E daí é que você precisa colocar um anteparo, e a determinação como você fez aquilo é bem diferente. Eu tive que usar todo o conhecimento que eu tinha e daí eu percebi, caraca, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto específico. Então foi dessa FUVEST 2000 também que caiu uma questão dessa. Eu não vou abrir agora porque é o primeiro dia de prova, né? Como eu tinha falado, são 2 dias de prova na primeira fase dessa FUVEST 2000, né? Atualmente mudou. Atualmente a primeira fase é só um dia, mas nessa daqui eram 2 dias, certo? Então é basicamente esse estudo que eu faço. Depois que eu termino isso, o que eu faço? Eu vou ali e vou montar o material da mentoria, vou organizar tudo certinho, marcar o dia com os alunos e então passar toda a instrução. Isso é bom porque eu sempre tô com conteúdo bem fresco na memória, porque todos os dias eu gosto de guardar um tempo para fazer essa organização, para fazer esse estudo, né? Tem dia que obviamente eu não consigo, porque aí tá mais corrido, mas sempre que eu consigo eu gosto de gastar essas 2 horinhas, 3 horas do meu dia estudando. Depois vou, treino, faço um treininho ali, gosto de treinar pesado, e aí eu volto dando as mentorias e gravando vídeo aqui pra vocês. Então se você gostou desse tipo de vídeo, não deixa de curtir, tá? De comentar. E escreva aqui nos comentários também se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer que eu faça um vídeo mostrando como que eu estudaria se eu estivesse começando do zero. Escreva aqui nos comentários o que você quer ver nesse canal, que daí eu consigo fazer um conteúdo cada vez mais específico para você, certo? Então não deixa de curtir, de compartilhar, para que esse canal cresça cada vez mais. Te vejo no nosso próximo vídeo.